Olá pessoal, nós somos acadêmicos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Uninovafap e estaremos ministrando uma videoaula sobre fasciite plantar através deste tutorial, sendo orientados pelo professor Jean Douglas. Este tutorial está inserido como um trabalho na disciplina de Clínica Fisioterapêutica, Traumato-Ortopédica e Desportiva, e os acadêmicos componentes do grupo são Bonelis Falcão, Cristiane Salles, Marconi Brandão e Ravena Marques. Introdução. Então, segundo Ambrosini, a fasciite plantar é uma condição clínica na qual apresenta-se por uma inflamação e degeneração da face plantar, sendo que o local mais frequente de envolvimento é junto à tuberosidade medial do calcâneo. Fasciite plantar ou fasciite plantar, ambos os termos podem ser usados. Ela é mais frequente ocorrer nesta área próxima ao calcâneo, porém, outras partes da extensão da aponeurose plantar podem ser acometidas. Para compreendermos melhor o assunto, é necessária uma breve revisão sobre a anatomia e biomecânica. Na anatomia, vemos que a aponeurose plantar ela é uma camada fibrosa e presente na região da planta do pé e é composta por fibras colaginosas fortes juntamente com fibras elásticas. A face plantar ela tem como funções, primeiro, contribuir para a manutenção do arco plantar, evitando que o pé seja plano ou cavo, armazenar energia durante o alongamento por atividades da vida diária, que posteriormente podem ser reaproveitadas pelo sistema musculoesquelético. Também tem como função proteger e facilitar os movimentos dos tendões que se localizam acima dela. Biomecânica. Alguns mecanismos podem estressar a face plantar, como movimentos e postura dos pés. Pessoas com pés planos e cavos têm uma tendência maior a estressar a aponeurose plantar, e isso pode favorecer o surgimento de inflamação. Na imagem, observamos a face plantar durante o apoio terminal da marcha. Seria uma passagem para a fase de balanço. Também vemos o que seria o efeito Molinete. Esse efeito Molinete é descrito como a extensão dos dedos, ela vai tracionar a face plantar e, consequentemente, gerar um aumento na altura do arco plantar e na estabilidade do pé. Além desse efeito Molinete, a aponeurose plantar ela transfere a força gerada no tendão do calcâneo ou tendão de Aquiles para o antepé, contribuindo para uma propulsão eficiente. Fasciite plantar. O estresse excessivo e repetitivo na face pode levar a um processo inflamatório que envolve processos degenerativos associados à dor. Então, esse estresse contínuo na face plantar pode promover uma inflamação e, concomitante a isso, um processo degenerativo. Exames de imagem em pacientes com fasciite plantar comprovam microrrupturas da aponeurose plantar próximo ao calcâneo. Então, o sintoma principal relatado pelo paciente com fasciite plantar é dor na superfície plantar. A dor geralmente piora com um período prolongado de repouso, sem movimentos e descarga de peso. Pode piorar também durante atividades mais vigorosas, repetitivas e contínuas. A dor é descrita como uma queixa principal e piora com um período de inatividade ou atividade excessiva. Pode-se observar edema e eritema leve na região da face plantar. Alguns pacientes apresentam esporão de calcâneo. Esses esporão de calcâneo são osteófitos, minúsculos ossos que surgem na origem calcaneal da face. A etiologia apresenta alguns fatores de risco, como obesidade,
realização de movimentos de estresse contínuo e comprometimento da normalidade do arco plantar. Então, a causa específica para a predisposição de fasciite plantar são várias, incluindo esses riscos que podem favorecer o surgimento da fasciite plantar. Considerações para o tratamento. Então é importante que o profissional, o fisioterapeuta, faça uma avaliação da cinemática, que seria uma análise de postura e movimentos, certo? Para poder direcionar o seu tratamento de acordo com as limitações ou disfunções que o paciente apresenta. Então existem 3 mecanismos importantes dentro da cinemática que devem ser avaliados. Primeiro, a baixa rigidez e aplanamento excessivo do arco medial, o pé plano. O pé plano é uma condição que predispõe para o surgimento da fasciite plantar. Segundo, arco medial alto e encurtamento da fáscia, o pé cavo. Tanto o pé plano como o pé cavo, eles são condições clínicas que favorecem o surgimento da fasciite plantar pelo estresse excessivo a que a face plantar ou a aponeurose plantar está submetida. E terceiro, a extensão excessiva da articulação metatarsofalangiana. Então, um estresse de extensão da articulação também favorece o surgimento a longo prazo e repetitivamente da fasciite plantar. Outros mecanismos estão envolvidos, caracterizados como fatores de risco para o surgimento da fasciite plantar, como o calçado inadequado. Um calçado inadequado, ele pode, a longo prazo e uso constante, favorecer o surgimento da fasciite plantar. O genu-valgo e o genu-varo excessivo também é um fator de risco para o surgimento de fasciite plantar. Uma diferença de comprimento de membros inferiores, certo? Também é um fator de predisposição ao surgimento da fasciite plantar. E também o encurtamento do tríceps sural com envolvimento do tendão de Aquiles está relacionado diretamente com a fasciite plantar. Como é que é feito o diagnóstico e o prognóstico dessa patologia? Então, uma anamnese e exame físico bem direcionado, com auxílio também de exames de imagem, são necessários para realizar o diagnóstico diferenciado. O tratamento é direcionado para cada paciente conforme suas manifestações clínicas e disfunções apresentadas, geralmente sendo um tratamento conservador e com um prognóstico bom. O tratamento é realizado com fisioterapia e ou medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos. Vamos falar agora sobre um pouco da abordagem fisioterapêutica, que seriam os objetivos da intervenção, a intervenção propriamente dita e o biofeedback relacionado por esse paciente. Então, o objetivo principal da intervenção fisioterapêutica é reduzir a dor, também diminuir o processo inflamatório. Terceiro, ganhar mobilidade e flexibilidade tecidual. E quarto, promover a prevenção de reincidências por fatores de risco. Esse quarto é importante pelo fato de que é necessário eliminar os possíveis fatores de risco que predispõem o surgimento da fasciite plantar. Assim, estaremos prevenindo que o paciente retorne ao atendimento com uma nova lesão devido continuar exposto a fatores de risco.
Numa abordagem fisioterapêutica para a analgesia, principalmente nós temos crioterapia. A crioterapia é associada a técnicas de iontoforese e kinesioterapi tem uma efetividade bastante grande. O ultrassom contínuo, existem estudos que dizem que em pacientes com fasciite plantar não teve tanta efetividade. Entretanto, não deixa de ser um recurso que poderá ser usado para analgesia. Na ação anti-inflamatória, está descrito o laser. Também existem estudos que falam que o laser não teve tanta efetividade no tratamento de pacientes com fasciite plantar. Entretanto, a terapia por onda de choques é ainda um novo recurso que está sendo usado para o tratamento tanto para a ação anti-inflamatória quanto para a analgesia de pacientes com fasciite plantar. É necessário também um ganho de mobilidade e flexibilidade com a cinesioterapia, envolvendo alongamentos, exercícios de flexores e outras técnicas cinesioterapêuticas. Na parte de óculos, é também aconselhável o uso de palmilha. Então, nesta primeira imagem, podemos ver o uso da crioterapia na face plantar. O que é importante observar é que o gelo não entra em contato direto com a pele para poder prevenir risco de queimaduras. Na imagem 2, nós vemos uma técnica cinesioterapêutica que é utilizada na quebra das aderências do sistema músculo-esquelético. Nesta primeira imagem, nós vemos uma técnica cinesioterapêutica chamada técnica de crochetagem, com o objetivo de promover analgesia, mobilidade tecidual e o rompimento de pontos de fibrose. Nesta segunda imagem, nós temos outra técnica da cinesioterapia, que é chamada de técnica de kinesioterapi, com o objetivo de promover analgesia, correção da função muscular, recrutando musculatura debilitada, melhorar a circulação e aumentar a propriocepção através de excitação de mecanos receptores. Nessa primeira imagem, nós vemos uma outra técnica de cinesioterapia, que seriam os alongamentos, que podem ser ativos livre, resistido ou passivo. Na imagem, nós vemos um alongamento que é realizado pelo próprio paciente. Nessa outra imagem, nós vemos o uso de órtese. Então, o que observamos seria uma palmilha, que o objetivo dela é aproximar a superfície de apoio e a superfície plantar para impedir que movimentos e postura do pé ocorram de forma alterada. Nessa primeira imagem, nós vemos outra técnica cinesioterapêutica que é utilizada na quebra de aderência do sistema músculo-esquelético. Nessa segunda imagem, nós podemos observar uma técnica da eletrotermoterapia, que seria a terapia por ondas de choque, que consiste em aplicar uma energia mecânica no tecido. Essa energia mecânica são vibrações transmitidas aos tecidos, promovendo a liberação de substâncias anti-inflamatórias locais e também estimulando o aumento da microcirculação local. E isso favorece a analgesia e uma ação anti-inflamatória. A terapia farmacológica e intervenção cirúrgica. Alguns estudos afirmam que o uso de medicamentos na fasciite plantar tem seus efeitos na redução da dor de forma curta. Então, alguns estudos afirmam que a efetividade do medicamento é a curto prazo e não tem tanta efetividade, necessitando de uma abordagem conservadora. A indicação de cirurgia só é considerada quando o paciente não responde à intervenção conservadora por um prazo superior a 12 meses. Aqui são as referências do nosso trabalho. Nosso muito obrigado e esperamos que nosso trabalho tenha contribuído
para o seu conhecimento acadêmico.